Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. Vamos bater um papinho, conversa com o tio Frei. E muitas pessoas têm me procurado aí e têm me questionado sobre algumas situações que temos experimentado nos últimos dias, né? Recentemente, uma candidata a vereadora de determinada cidade, ela em sua campanha, nas postagens de sua campanha, ela colocou uma foto dela segurando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela, a pessoa com a bandeira do Brasil, portando a imagem de Nossa Senhora Aparecida e com uma pistola na mão. E lá, na mensagem, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E aí algumas pessoas estão questionando, porque ficaram escandalizadas em ver o uso da religião, de um símbolo religioso, a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, associada a um símbolo que é um símbolo de violência. Apesar de poder ser um símbolo de defesa, naquele caso é um símbolo de violência. E aí então as pessoas ficaram escandalizadas. E como que isso pode acontecer? Está utilizando a imagem religiosa associada a uma imagem de violência? Nossa Senhora, que é a Rainha da Paz, está sendo associada a um revólver, a uma pistola? Como que isso pode acontecer? Essa realidade é uma realidade típica dos problemas do nosso tempo. Nós vivenciamos, já falei isso outras vezes, nós vivenciamos no mundo polarizado, estamos vivenciando a polarização. E quando nós vivenciamos a polarização, os extremos, a racionalidade ela é ferida. Conforme as pessoas vão vivendo os extremos, os ponderados, aqueles que pensam, que ponderam, que meditam, que pesam as consequências, essas pessoas elas são colocadas de lado, são abandonadas. E os discursos dos polos se tornam oficiais. Então nós temos, de um lado, quem defenda esse tipo de coisa. Isto é, que defenda posturas de ódio e ainda assim se dizem pessoas religiosas e articulam o ódio com o nome de Deus. Mas também na tradição bíblica nós encontramos isso, pessoas que matavam em nome de Deus. Quem vai romper com essa ideia é Jesus. Jesus não admite o assassinato. Jesus não admite. Quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus ele fala, guarda essa espada na bainha. A tradição ensina que Jesus colou a orelha do soldado. E Jesus fala, olha, eu estou indo livremente, ninguém está me obrigando a ir preso, ir contra a minha vontade. Eu vou livremente. Jesus é chamado o príncipe da paz. E não nos esqueçamos, a única cena que parece que há uma certa atitude violenta é aquela cena onde Jesus faz um chicote de cordas e expulsa os animais, vira a mesa dos cambistas, né, vira as mesas dos cambistas, mas ele não bate nas pessoas. Pode ir lá ler o texto. Ele expulsa, com o chicote ele bota os animais para correr, diz aos vendedores de pombas, tirem isso daqui, não façam da casa de meu pai um covil de ladrões. E quando Jesus faz isso, ele não está atacando o povo, não está atacando os pequenos, está atacando os donos, aqueles que mantêm e detêm o poder econômico. E são eles que vão reclamar, são eles que vão para Jesus e falam, com que autoridade você fez isso? O povo não, o povo elogia Jesus, o povo não fala mal de Jesus diante disso. Porque Jesus ataca o coração do sistema. É o único caso que a gente vê assim uma atitude um pouco mais severa nesse sentido. Mas você pode perceber, Jesus em momento algum ele apoia a violência. Em momento algum. Ele apoia a violência contra o ser humano. E aí então, quando a gente se depara com esse tipo de atitude, né, nós temos que nos questionar a profundidade da vivência religiosa. Para não cairmos naquilo que é chamado hipocrisia.
Eu gosto muito de olhar essa palavra a partir de suas raízes, né? Hipo, baixo, baixo. Crisia pode vir de crisol, crisol, ouro. Hipocrisia, ouro de baixa qualidade. É bonito, parece que é bom, mas não é. É barato, ouro barato. Parece uma coisa chique, mas não é, não é. É um ouro de baixa qualidade. É só bonitinho, mas não é bom. É impuro. Então a hipocrisia é exatamente esse tipo de atitude, onde a pessoa parece uma coisa, mas quando a gente olha a sua ação prática, não é aquilo que parece. Não é não. É o oposto do que ela parece ser. Então quando nós nos deparamos com esse tipo de situação, é a religião, a vivência religiosa que está sendo questionada. Porque a religião, ela devia ser um fator de aprimoramento da humanidade. O religioso, a religiosa, devem ser melhor. Quem ingressa na vida religiosa devia melhorar. Mas, no entanto, nós vemos que muitas pessoas que abraçam a religião se tornam impiedosas. Se tornam pessoas más, pessoas duras, pessoas sem compaixão. E, no entanto, o Evangelho nos ensina a compaixão, a misericórdia, o amor. E quem quer seguir Jesus deve se assemelhar a Jesus. Isso é, deve ser melhor. E Jesus fala isso pra gente. Jesus nos ensina, olha, vejam os governadores das nações, vejam seus governantes. Eles pisam nas nações, eles as tiranizam. Entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o maior vai servir, será o servidor de todos. Quem quiser ser o primeiro, se coloque no último lugar. Temos que ser melhores. A religião é para melhorar o ser humano e não para torná-lo pior. Mas vejam, no tempo de Jesus, Jesus comentou isso sobre os fariseus e os doutores da lei. Que eles vão tornando as coisas tão cheias de leizinhas, que eles colocam as leizinhas acima da vida e a vida abaixo das leizinhas. E com isso, eles pisam nos pequenos, pisam nos pobres. E aquela pessoa que poderia ter a vida, ao abraçar o estilo de vida dos fariseus, dos doutores da lei, se tornam incapazes de entrar no reino. Jesus vai falar, vocês não entram no reino e impedem que os pequenos, impedem que os simples, que os humildes entrem na dinâmica do reino de Deus. Então, essa experiência, meu irmão, esta experiência, minha irmã, da religião, que torna a pessoa pior do que ela é, tem que ser banida de alguma forma. Jesus nos chama a ser melhores. Então, é muito estranho uma pessoa que abraça a religião, mas não abraça o Evangelho. A pessoa está com a imagem de Nossa Senhora Aparecida na mão, e Nossa Senhora Aparecida é um sinal de libertação do tempo onde os negros eram vítimas de violência e escravidão. Ela é sinal de libertação, é sinal de paz, é sinal de amor. É muito estranho uma pessoa com esse sinal de paz e de amor numa mão e na outra mão uma pistola, uma arma. Uma arma. É muito estranho isso. Essa articulação entre um símbolo de paz e um símbolo de violência. Então, tem algo errado no nosso tempo e é o fenômeno da polarização. As pessoas assumem os polos e nós sabemos, na tradição tão bonita da igreja, a virtude está no meio. A virtude está no meio. Mas as pessoas, elas
acabam se tornando radicais, extremas, e na extremidade elas acabam pisando umas nas outras. E aí começa a se permitir o discurso de ódio. A pessoa aparece supostamente religiosa, bonitinha, perfeitinha, fala assim para você: Jesus te ama e eu também. Mas se você pensar diferente, essa pessoa quer te destruir. E essa pessoa é capaz de pegar uma arma e é capaz de te matar. E ela é capaz de aparecer religiosamente de um jeitinho todo bonitinho, mas cheio de ódio, carregando a arma na mão. A pessoa, assim, é capaz disso. Então, nesses tempos, nós estamos enfrentando essa realidade. A religião deve ser para aprimorar o humano, para tornar o humano melhor e não tornar o humano pior. Por isso, eu digo a você, a religião como um todo, não só a religião cristã, toda a religião está vivenciando uma terrível crise. Mas a crise existe para que nós cresçamos. É preciso crescer, é preciso superar. Uma outra amiga minha, ela relatava para nós que ela ela viu lá entrou numa discussão de pessoas supostamente da Igreja Católica, pessoas da nossa igreja, da Igreja Católica, estavam discutindo questão de ter filho, de não ter filho, essa coisa toda. Uma pessoa lá falou: olha, gente, eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos, eu quero vivenciar a minha vida. E aí as pessoas atacaram ela com tanto ódio, mandando: vai ler tal catecismo, vai ler tal livro, vai ler tal coisa, vai ler coisa daqui, vai ler coisa dali. E ali toda aquela violência, aquela discussão, aquele ódio, só que nenhuma daquelas pessoas pediu para que ela lesse o Evangelho. A pessoa se diz católica, a pessoa leu os catecismos de 1900 e bolinha, de 1800 e bolinha, mas a pessoa é incapaz de abrir a página do Evangelho e ver o que Jesus disse, o que Jesus nos ensinou. E aí a pessoa, sem o contato com o Evangelho, ela tem contato com os catecismos, mas não tem contato com o Evangelho. Sem contato com o Evangelho, ela se torna uma pessoa amarga. E ela amarga ao ler o catecismo, e não o Evangelho, a ler o catecismo, ela vai despejar sobre o outro a amargura, julgamento, sentença. E aí a religião, ela se torna uma coisa horrorosa, uma coisa chata, uma coisa fedorenta, fedendo a mofo. Eu estou cansado de religião fedendo a mofo. Eu prefiro o odor de Cristo, no dizer de Paulo, o odor de Cristo. Nós precisamos exalar o perfume de Cristo. E para exalar o perfume de Cristo, precisamos conhecer o Evangelho e precisamos levar o Evangelho a sério. O Evangelho nos transforma, ele nos arranca dos extremos e coloca a gente no sentido da vida. Parábola do bom samaritano. Está lá o judeu caído depois do assalto, todo ferido, machucado. Desce o sacerdote, na sua radicalidade, ele vai embora. Desce o levita, na sua radicalidade, ele vai embora. Desce o samaritano, na sua simplicidade, no seu equilíbrio, na sua tolerância. Ele sente compaixão, se aproxima e cuida daquele que estava caído. É essa religião que a gente quer. A religião do samaritano, não do sacerdote judeu que foi embora, não do levita judeu que foi embora. Nós queremos a religião do samaritano que teve compaixão. Por isso nós queremos na igreja a religião daqueles que têm compaixão, não daqueles católicos duros, de coração duros, com armas na mão. Nós não queremos. Esse catolicismo fede, esse catolicismo é do maligno, não é de Deus. O catolicismo de Jesus não carrega armas na mão, carrega pão para oferecer a quem tem fome. Nosso catolicismo é das mãos limpas e abertas, para segurar as mãos do irmão e levantá-lo da sua queda. Esse é o catolicismo que nós queremos. Esta é a verdadeira religião.
a de Jesus. Sempre a de Jesus. Então chega desse catolicismo fedorento, cheirando a mofo, onde pessoas julgam umas às outras, onde pessoas condenam, onde pessoas falam muito mais do inferno do que de Deus, onde as pessoas falam muito mais do inferno do que do Senhor, onde as pessoas falam muito mais da danação do que da salvação. Nós queremos falar de Jesus, de sua vida. E queremos testemunhar na nossa vida a vida de Jesus. Chega de catolicismo de ódio. Chega de catolicismo pesado. Chega de catolicismo fedorento, fedendo a falta de compaixão, fedendo a um coração de pedra, duro, julgador. Só Deus pode julgar. Nós precisamos, de fato, conhecer Jesus. Um grande abraço para você, meu irmão, e que eu e você possamos ser semelhantes a Jesus, hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.